Você já parou para pensar em como era a rotina de cuidados médicos na Idade Média? Bem, se você acha que as coisas são difíceis hoje em dia, espere até ver o que os barbeiros faziam nos tempos medievais. De práticas de higiene malucas a procedimentos médicos duvidosos, esses profissionais não tinham limites quando se tratava de cuidar da saúde de seus clientes. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar os procedimentos mais extravagantes feitos por barbeiros na Idade Média. E como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Antes que o famoso cirurgião francês Ambroise Paré percebesse o quão insano era, os barbeiros medievais já costumavam derramar óleo fervente em ferimentos para cicatrizá-los. Na Batalha de Turim, em 1536, Paré ficou sem óleo e foi forçado a improvisar. Em vez disso, ele juntou uma pomada feita com algumas gemas de ovo, óleo de rosas e terebentina como solvente. Depois de uma noite sem dormir no campo de batalha, Paré acordou e descobriu que sua pomada, por mais bizarra que fosse, funcionava melhor do que o óleo. Ele disse: "Percebi que meus pacientes que haviam sido tratados apenas com a pomada tiveram um bom descanso e que suas feridas não estavam inflamadas ou inchadas, ao contrário do tratamento com o óleo." Paré passou a defender que os médicos deveriam tratar as feridas com cautela, uma inovação que sobrevive até hoje. Os barbeiros medievais, procurando anunciar suas habilidades de realizar sangria, decidiram colocar tigelas de sangue nas vitrines de suas lojas. O sangue coagulava e ficava com um forte mau cheiro, porque é isso que acontece. Então o povo de Londres, enojado, pressionou por uma lei que proibisse essas exibições desagradáveis. Em 1307, a lei foi aprovada com a seguinte redação: "Nenhum barbeiro deve ser tão ousado ou tão resistente a ponto de colocar sangue em suas janelas." Os barbeiros ficaram um tanto irritados porque também estavam usando as vitrines como uma maneira prática de reciclar o material que não fosse utilizado. Como alternativa para o descarte, os legisladores aconselharam a jogá-lo no rio Tamisa, porque a época era 1307 e o que de errado poderia acontecer? Alguns historiadores acham que após a proibição, para fazer a publicidade de seus trabalhos, começou a prática de enrolar um pano ensanguentado em volta de um poste do lado de fora da loja, um medonho precursor da imagem agradável de um poste de barbeiro moderno. No lugar de médicos formados em universidades, os barbeiros da Idade Média eram os encarregados de remover pedras nos rins, e muitas vezes faziam o procedimento com uma plateia assistindo. Era quase um espetáculo teatral se não fosse a vida real. Eles iam de cidade em cidade com uma mesa especial para realizar os procedimentos cirúrgicos que ocorriam em apenas alguns minutos na presença do público para divulgar seus trabalhos. Alguns barbeiros eram apenas charlatões procurando ganhar dinheiro rápido. Esses eram multados rigorosamente se seu procedimento não saísse de acordo com o planejado. É fato que a urina humana tem sua utilidade como agente de limpeza, mesmo que isso deixe a maioria das pessoas enojadas hoje em dia. Os romanos sabiam disso. Na verdade, eles até reciclavam sua urina para ajudar na limpeza de suas togas. Os barbeiros da Idade Média também sabiam disso e até usavam um xixi velho, conhecido como lostium, como shampoo para seus clientes. Não há menção se podia ou se alguém exigiu levar seu próprio xixi de casa. Os barbeiros que realizavam pequenas cirurgias na Idade Média às vezes ofereciam anestésico na forma de algo chamado esponja soporífera.
Era como uma forma primitiva de clorofórmio feita pela imersão de uma esponja do mar em uma mistura contendo ingredientes como ópio, cicuta, mandrágora, era, iociamina e suco de amora, entre outros. A esponja deveria secar totalmente ao sol durante vários dias até que todo o líquido fosse consumido. Quando os barbeiros precisavam anestesiar alguém, eles reconstituíam a esponja mergulhando-a em água e colocando-a sob o nariz do paciente. Alguns historiadores sugerem que o conteúdo da esponja foi feito para ser bebido. A sangria e a prática relacionada à sanguessuga é o que a maioria das pessoas associa às práticas médicas medievais, então esta parece óbvia. Mas o que acontecia era que os povos medievais achavam que a sangria curava tudo. Há uma razão pela qual os barbeiros praticavam a sangria mais do que qualquer outra pessoa. Pensava-se que não havia nada que não pudesse consertar, como se gabava um livro de medicina medieval. Sangria limpa a mente, fortalece a memória, limpa as entranhas, seca o cérebro, aquece a medula, aguça a audição, refreia as lágrimas, promove a digestão, produz uma voz musical, dissipa a insônia, afasta a ansiedade, alimenta o sangue, cura dores, febres e várias doenças e torna a urina clara e limpa. Na realidade, a sangria não trazia nenhum desses benefícios. Além do mais, poderia causar um fim antecipado. Muitos barbeiros medievais também eram fornecedores de velas, que é apenas outro nome para fabricante de velas. Isso pode soar estranho, até sabermos que tanto fornecedores quanto barbeiros usavam grandes quantidades de cera. Os barbeiros a usavam como base em pomadas e os fornecedores, obviamente, tinham uma grande necessidade dela na fabricação de velas. Às vezes, os barbeiros praticavam um procedimento estranho em que tratavam um paciente usando a cera para fazer um modelo de seus órgãos doentes. Eles então apresentavam o órgão de cera em um santuário em um esforço para invocar uma divindade para aliviar o sofrimento de seus pacientes. Como alternativa, eles faziam uma vela em forma de membro e a queimavam em um santuário para pacientes com problemas nos braços ou nas pernas, por exemplo. Os barbeiros também trabalhavam como dentistas na Idade Média e algumas de suas técnicas eram ao mesmo tempo modernas e primitivas. Para começar, o barbeiro raspava os dentes com palitos e pedaços de tecido. Até aí tudo bem, mas para clarear os dentes, eles usavam algo chamado aquafortis, ou água forte. Parece saudável, mas o aquafortis era na verdade ácido nítrico altamente corrosivo. No entanto, ele fazia o trabalho. Um historiador diz que os dentes ficavam consideravelmente mais brancos depois, mas apenas porque consumiu o esmalte, destruindo essencialmente o dente de fora para dentro. Essas foram algumas das práticas mais estranhas realizadas por barbeiros medievais. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhos constantes em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.